Imagine-se diante dos lugares mais maravilhosos da Terra, onde cada vista traz a sensação de uma descoberta completamente nova. Das majestosas cordilheiras que se erguem aos céus, às gigantescas cachoeiras que jorram sem parar, tudo nos lembra que este planeta ainda é selvagem, poderoso e incrivelmente belo. Há lugares que nos fazem questionar se são reais, pois as paisagens parecem existir apenas em sonhos. No entanto, além da beleza natural, muitas terras carregam uma história e cultura tão profundas que é possível sentir as histórias do passado silenciosamente se espalhando no ar. Cada local é uma marca do tempo, uma prova da formação e transformação contínua do mundo. Vamos juntos embarcar nesta jornada para descobrir os lugares mais maravilhosos da Terra e sentir uma beleza que vai além da imaginação humana. Número 12. Tsingy Rouge, Madagascar. Tsingy Rouge está localizado em uma área semiárida no norte de Madagascar, a cerca de 24 quilômetros da estrada asfaltada mais próxima. Os visitantes precisam usar veículos com tração nas 4 rodas para percorrer as estradas de terra acidentadas, que muitas vezes se tornam intransitáveis durante a estação chuvosa. Milhares de pináculos de pedra afiados, vermelho-alaranjados, com uma altura média de quase 3 metros, foram formados quando a camada de laterita rica em ferro foi erodida, revelando um núcleo mais duro que muda de cor com a luz do sol. Levantamentos geológicos mostram que este antigo planalto aluvial foi erodido por milhares de anos, mas os pináculos de pedra só se tornaram realmente visíveis após uma grande enchente em 1956. Cada estação chuvosa continua a esculpir novas formas. Em 2010, uma equipe de pesquisa quebrou acidentalmente dezenas de pináculos ao mover equipamentos, forçando as autoridades a proibir o toque nessas estruturas e a limitar o número de visitantes para proteger a área. O que atrai os visitantes é que a paisagem aqui parece viva. Após cada estação chuvosa, novos pináculos de pedra surgem, enquanto os antigos desmoronam naturalmente, mostrando que o processo de erosão ocorre extremamente rápido em apenas alguns hectares. Número 11. Ilha Socorro, Oceano Pacífico. Socorro está isolada no Pacífico, a cerca de 600 quilômetros da costa mexicana. A viagem de barco geralmente leva de 30 a 36 horas. Na ilha, há apenas uma pequena base naval e uma pista de pouso curta, sem acomodações civis ou instalações médicas. É um vulcão em escudo, com a erupção mais recente registrada em 1993, que produziu pedra pómez flutuante e confirmou a atividade magmática contínua. Desde 2017, Socorro faz parte do Parque Nacional Marinho. A partir de 2025, todos os visitantes devem solicitar permissão da CONAMP e pagar uma taxa de conservação de 368 pesos por dia. Os visitantes só podem explorar a ilha por meio de embarcações de pernoite no mar, sob a supervisão de guardas florestais. Acampamentos ou deslocamentos para o interior da ilha são proibidos para reduzir o impacto sobre as raias-manta e tubarões oceânicos. A ilha possui apenas uma estação de monitoramento de infrassom da CTBTO e alguns sensores meteorológicos, o que torna os dados geológicos e biológicos ainda muito limitados. A discussão continua sobre se os objetivos militares estão superando a pesquisa científica. Número 10. Costa dos Esqueletos, Namíbia. A Costa dos Esqueletos é uma longa faixa costeira no noroeste da Namíbia, localizada em uma região desértica árida, completamente isolada das principais rotas de transporte. Esta área só pode ser acessada por veículos off-road especializados ou pequenas aeronaves. A paisagem aqui é incrivelmente estranha, com vastas praias de areia branca que se encontram com o frio Oceano Atlântico e uma densa névoa formada pela colisão do ar marítimo com o ar do deserto. Por séculos, este lugar foi conhecido como cemitério de navios,
com centenas de embarcações afundadas devido a fortes correntes e baixa visibilidade, deixando seus cascos enferrujados espalhados pela areia. Um caso registrado em 1942 relata que a tripulação de um navio britânico foi forçada a caminhar quilômetros através do deserto hostil, e a maioria não sobreviveu. Além dos naufrágios, a área também apresenta muitos esqueletos de elefantes, baleias e focas, criando uma paisagem árida e assustadora. A combinação de um clima rigoroso, isolamento e os restos de naufrágios faz da Costa dos Esqueletos uma das costas mais misteriosas do mundo. Número 9. Lago Abraham, Canadá. O Lago Abraham é um reservatório artificial cercado por montanhas íngremes e florestas esparsas no oeste do Canadá. A viagem no inverno é difícil, já que a estrada à beira do lago costuma estar congelada e ventos fortes sopram constantemente. Quando a temperatura cai para cerca de 15 graus Celsius negativos, uma camada de gelo transparente com quase 1,5 metros de espessura retém colunas de bolhas de metano brancas empilhadas verticalmente, parecendo chaminés congeladas debaixo d'água. Essas bolhas se formam quando o metano de matéria orgânica em decomposição sobe, e cada nova onda de frio sela uma camada adicional de gelo. O lago foi criado no início dos anos 1970, após a construção de uma barragem hidrelétrica. No entanto, o fenômeno das bolhas de gelo só se tornou famoso depois que fotos aéreas circularam entre cientistas e fotógrafos. A combinação de sua beleza rara, clima severo e o risco potencial de incêndio torna o Lago Abraham um dos lagos mais misteriosos e dignos de estudo da América do Norte. Número 8. Parque das Zonas Úmidas de Yangzhou, China. O Parque das Zonas Úmidas de Yangzhou possui lagos amplos e serenos, conectados por áreas baixas que se estendem por centenas de metros, cercados por campos e fileiras de árvores retas. A superfície do lago é facilmente visível à distância, ampla o suficiente para que os visitantes possam remar entre as áreas sem obstáculos. As fileiras de árvores são plantadas uniformemente ao longo da margem do lago, com altura consistente, criando uma fronteira clara que ajuda os visitantes a distinguir entre a água e a paisagem circundante. Algumas áreas do lago têm margens reforçadas com passarelas planas e amplas, facilitando o embarque e desembarque. As árvores altas à beira do lago, com suas folhas douradas e avermelhadas, refletem-se diretamente na água calma, criando uma paisagem que atrai muitos visitantes. Número 7. Caño Cristales, Colômbia. Caño Cristales é um rio isolado localizado nas terras altas centrais da Colômbia, sem conexão com grandes vias de acesso, e só pode ser acessado por pequenos aviões, veículos especiais e trilhas pela selva. O rio é famoso pelo fenômeno de mudança de cor sazonal, com faixas de vermelho, amarelo, roxo e verde que se estendem por centenas de metros, criadas pela planta aquática Macarenia clavigera. Esta planta só floresce quando as condições de água, luz e temperatura são perfeitamente adequadas por um curto período a cada ano. Portanto, este fenômeno ocorre apenas por algumas semanas. O leito do rio repousa sobre o escudo das Guianas, com mais de 12 mil anos de idade, o que mantém a água sempre clara e livre de sedimentos. As cores únicas, as condições de formação rigorosas e a extrema sensibilidade às mudanças climáticas tornaram Caño Cristales um dos ecossistemas de água doce mais estritamente protegidos da América do Sul. Número 6. Valle de la Luna, Chile. O Vale de la Luna está localizado em uma região desértica extremamente árida no norte do Chile, onde a precipitação média anual é inferior a 1 milímetro. A área não possui sistema de transporte público, então o acesso exige longos dias de viagem por estradas de terra. A paisagem é composta por arenito, sal e argila, que foram comprimidos e erodidos ao longo de milhões de anos, criando sulcos profundos, fendas e camadas de sal branco que fazem a região parecer a superfície da Lua.
A umidade é quase zero e quase nenhuma vida biológica clara, incluindo insetos ou plantas, é registrada. Nos anos 1960, a NASA escolheu este local para testar equipamentos devido ao seu ambiente semelhante ao de Marte. Luz seca, solo poroso e altos níveis de radiação. Amostras de solo mostram uma capacidade extremamente baixa de retenção de água e uma superfície muito frágil, que se quebra facilmente sob pressão. Número 5. Floresta de Yakushima, Japão. A floresta de Yakushima é uma área superúmida durante todo o ano, lar de cedros antigos com mais de 2.000 anos de idade, alguns dos quais se acredita terem existido desde a pré-história. O terreno em camadas e o clima que muda constantemente com a altitude tornam a maior parte da floresta inacessível com equipamentos modernos. Pesquisadores observaram padrões incomuns de distribuição de musgos e micro-organismos nos estratos inferiores da copa, levando à hipótese de que existe um microecossistema fechado aqui. Pesquisas de núcleo profundo são frequentemente interrompidas por perda súbita de sinal e funcionamento instável do equipamento. Embora o Japão aplique leis de proteção ecológica muito rigorosas para esta área, ainda existem regiões onde dados biológicos nunca foram publicados ou armazenados publicamente. A possibilidade da existência de espécies não classificadas no interior da floresta não pode ser totalmente descartada devido à falta de pesquisa de longo prazo. Número 4. Kelimutu, Indonésia. Kelimutu consiste em 3 lagos de cratera localizados em um planalto, acessíveis apenas após uma sinuosa jornada montanhosa e uma subida íngreme que frequentemente é envolta em névoa. Os 3 lagos estão próximos, mas cada um exibe uma cor diferente e imprevisível, variando de azul vibrante a vermelho escuro ou preto, sem um ciclo fixo. Cientistas teorizam que a mudança de cor ocorre quando minerais ricos em enxofre e ferro reagem com gases vulcânicos que emergem de camadas geológicas formadas há milhares de anos, mas ainda não há dados suficientes para uma explicação completa. Em 1965, um dos lagos subitamente ficou preto e liberou gases com um odor forte, forçando as autoridades a fechar temporariamente a área. No entanto, pesquisas subsequentes não encontraram uma causa clara. Apesar de estarem no mesmo complexo vulcânico, os lagos mudam de cor independentemente, o que levou a várias campanhas internacionais de amostragem, mas ainda sem conclusões unificadas. Número 3. Avenida dos Baobás, Madagascar. A Avenida dos Baobás está localizada num planalto árido no oeste de Madagascar, a cerca de 48 quilômetros da estrada pavimentada mais próxima. O acesso geralmente exige veículos off-road e é quase impossível durante a estação chuvosa. A área não é protegida nacionalmente, permitindo que os visitantes explorem livremente. Muitos troncos foram gravados, descascados e danificados por veículos estacionados de forma inadequada. Algumas organizações internacionais instalaram placas de limite e pedem doações voluntárias, mas devido à falta de uma estrutura legal forte, a gestão é feita principalmente pela comunidade local, com recursos limitados, uma verdadeira gambiarra para manter o local. Dados científicos sobre a estrutura oca interna e a capacidade de armazenamento de água desses baobás ainda são escassos, pois nenhum estudo de longo prazo permitiu a perfuração ou coleta de amostras. O debate continua sobre a concessão de status de proteção oficial, o que poderia reduzir os danos físicos às árvores, mas ao mesmo tempo afetaria a renda do turismo da qual os moradores locais dependem. Um verdadeiro dilema pão e circo para a comunidade. Número 2. Pamukkale, Turquia. Pamukkale fica no oeste da Turquia, longe das grandes cidades, e o acesso requer viajar por estradas montanhosas escorregadias no inverno. Este local é famoso por suas centenas de terraços de calcário branco empilhados ao longo da encosta, cada um formando uma piscina rasa que reflete tons de azul e prata dependendo da luz solar.
Os terraços de calcário continuam a crescer à medida que a água da nascente quente e rica em cálcio flui continuamente, depositando uma nova camada de minerais a cada ano. Por isso, a superfície está sempre mudando e se autorregenerando. A geologia subjacente está em uma zona de falha ativa, onde a água subterrânea quente sob alta pressão emerge, dissolve o cálcio no subsolo e precipita ao entrar em contato com o ar mais frio, criando esses terraços naturais, uma verdadeira maravilha da Mãe Natureza. Em 2005, uma área de terraços de pedra subitamente ficou cinza acastanhada por algumas semanas devido a uma mudança abrupta na composição mineral, e depois voltou ao branco sem uma explicação científica completa, um verdadeiro mistério da fé. O rápido processo de autodeposição, as mudanças temporárias de cor e essa estrutura viva fazem de Pamukkale um laboratório geológico natural raro, atraindo tanto pesquisadores quanto turistas. Número 1. Salar de Tara, Chile. O Salar de Tara está localizado a mais de 3.350 metros acima do nível do mar, em uma região desértica remota do Chile, sem estradas pavimentadas e acessível apenas por veículos off-road especializados, atravessando terrenos rochosos acidentados e trilhas não marcadas, uma verdadeira aventura pé na jaca. A paisagem aqui inclui lagos de sal, torres de arenito em forma de pilares ou arcos, dunas de areia e zonas úmidas, criando um terreno complexo e raro. A luz do sol refletida na superfície de sal faz com que as cores mudem constantemente ao longo do dia, de branco a amarelo ou vermelho, dependendo do ângulo e da hora, um verdadeiro show de cores. Esta área foi formada por intensa atividade vulcânica ao longo da Cordilheira dos Andes, deixando camadas rochosas antigas e instáveis, e grandes variações de temperatura entre o dia e a noite. A altitude extrema, o clima rigoroso, as movimentações geológicas contínuas e a completa ausência de estruturas artificiais tornam o Salar de Tara uma das paisagens mais estranhas e inexplicáveis da América do Sul. Os lugares que acabamos de visitar mostram que a Terra ainda guarda inúmeros segredos que vão além da compreensão humana. Desde paisagens que se transformam com o tempo, até regiões inóspitas com pouquíssimos vestígios de vida. Cada local é uma prova do poder e da complexidade da natureza. Há fenômenos que ainda não têm uma explicação completa, mesmo após décadas de estudo. E também há lugares que existem em um estado frágil, facilmente afetados pelo clima e pela atividade humana. É essa aura de mistério que torna esses lugares tão especiais, como se fossem oásis de enigma. Eles não são apenas destinos para admirar, mas também um lembrete de que nosso planeta ainda está em movimento, transformando-se e escondendo muitas coisas ainda não descobertas, como um baú de surpresas. E talvez quanto mais entendemos, mais percebemos que somos apenas uma pequena parte da grandiosa história da Terra.